Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para dialogar um pouquinho sobre os ensinos de Jesus, dos bons espíritos, que tanto nos auxiliam. Fazer um agradecimento especial ao Jurandir, falar que eu não sou estudioso, eu sou um curioso. Acho que ainda tem muita coisa para aprender, sempre. Bom, o tema que a gente escolheu hoje, não por acaso, depois dessa linda prece que o Sérgio fez para a gente, é conversar um pouquinho sobre autodescobrimento, autoconhecimento, e toda essa viagem que a doutrina espírita nos auxilia a pensar. Esse é um projeto que iniciou muitos anos atrás, lá no Estudo Joana de Anjos, quando a gente ainda trabalhava lá no galpão, antes da gente vir para cá. É um projeto bem antigo, todas as terças-feiras nós temos encontros. Infelizmente eu estou impossibilitado de estar aqui por questões profissionais, mas é um estudo que eu gosto muito e eu sempre tive um apreço muito grande por essas relações de autoconhecer e de se repensar o tempo todo. E aí, pensando nessa busca sobre nós mesmos, tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 4, que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Provavelmente as pessoas que aqui fazem tratamento já ouviram em algum momento aqui na casa esse termo: reforma íntima, reforma moral, mudança de hábitos, pensar sobre as coisas que eu vim produzindo durante toda a minha vida, toda a minha existência. Então, nós pensamos no seguinte: primeiro a gente vai nos objetivos de hoje, do estudo de hoje. A gente precisa analisar o termo autodescobrimento. O que significa? O que a gente entende sobre isso? Porque muitas vezes a gente vê essas questões passando batidas reincidentemente e a gente não se questiona por quê ou porquê dessas relações. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Depois, a gente vai buscar nos trabalhos dos abnegados e incansáveis espíritos superiores suas orientações para o melhor aproveitamento de nossas reflexões acerca de nós mesmos. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo. Então a gente precisa de ajuda. Reconhecer que a gente precisa de ajuda é buscar na orientação dos espíritos essas relações. E depois, como de praxe, a gente vai fazer algumas considerações finais para dar um norte, porque não adianta nada a gente receber um monte de teoria e não saber como a gente colocar isso em prática. Pois não. Dentro de um dos ensinamentos que a gente observa quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, é pensar o espelho da vida, O que a gente pensa quando a gente olha no espelho? O que a gente vê? O que eu identifico no meu reflexo no espelho? Então eu trouxe essa imagem que ela é bem interessante, que ela é o negativo, A pessoa está dando um tinindo ali e o reflexo no espelho está dando negativo. Muitas vezes a gente se propõe a essa relação, A gente olha no espelho e a gente só consegue observar e pensar aspectos negativos sobre nós mesmos. Mas por que a gente está nesse movimento? A gente já se questionou sobre isso? Porque o nosso entorno é um processo tão ligado a esse negativismo e essas relações tão conflitantes? É isso que a gente vai ver hoje. Qual é o reflexo do seu espelho? Não precisa me responder, não. Vamos pensar um pouco sobre isso, Vamos colocar algumas interrogações, onde é que até então a gente só estava pensando em pontos finais. A mente é um espelho da vida em toda parte. A gente é o que a gente pensa, gente. O que a gente está produzindo nessas relações o tempo todo? Quais são as coisas que eu ando pensando, O que eu reflito cotidianamente sobre mim e sobre as pessoas que me cercam? Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surgem entre as ilusões que alteiam a inteligência. Geralmente, a gente vincula essa relação a quanto mais a gente começa a pensar, a gente começa a produzir uma série de saberes e pseudo-verdades sobre nós mesmos. Nós não queremos enxergar e pensar no reflexo o que nós realmente oferecemos ao espelho. Nós simplesmente começamos a projetar ilusões
e questões imaginárias que nos agradam. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Como é que é o processo de respiração, gente? Não é uma troca? Não é uma relação? A gente puxa o ar e expira gás carbônico? A gente não está o tempo todo trocando? A nossa relação mental ela é assim também. Tudo que a gente absorve é o que a gente está devolvendo. O que a gente está devolvendo? O que a gente está produzindo enquanto forma mental? Né? Pensamento. Pensamento é vida, gente. A gente precisa se policiar com relação a isso. O reflexo mental mora no alicerce da vida, é a nossa base. Quando a gente vai fazer a casa lá, a gente não tem uma coluna mestra, onde é que vai tirar todas as coisas, todas as medidas. A nossa coluna mestra é o nosso pensamento. E aí eu pergunto, como anda o nosso pensamento? Essa parte desse texto é retirado de um dos maiores presentes que eu recebi aqui na casa, de um trabalhador. Pensamento e Vida. É psicografia do Chico pela ordem do Emmanuel. Tá, beleza. Na teoria está muito bonito e tal, mas o que vem a ser isso? Né? Como que eu vou produzir essa relação? Como que eu vou me organizar perante a isso? No dicionário, o significado de autodescobrimento se refere a conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades e imperfeições, sentimentos, que caracterizam o indivíduo por si próprio. Se a gente fizesse uma brincadeira aqui agora, eu pedisse para as pessoas pensarem 10 imperfeições. Ia falar rápido e ainda ia ter mais um tanto de coisa para falar, não ia? Mas aí a gente pega para falar assim, não, então me fala 3 qualidades aí, 3. Aí ele começar. Eu sou uma pessoa boa, mas eu não sou tão boa assim. Eu sou proativo. Mas tem hora que me dá uma preguicinha que eu quero. Não sou proativo. Eu sou. A gente não consegue definir as relações que a gente estabelece a partir, porque a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, a gente fica preocupado como que essas estruturas vão se organizar dentro de nós. Não, porque aí é convencimento. E a gente não consegue fazer uma análise real e cotidiana do que a gente tem para produzir de melhor, as nossas potencialidades. Porque a gente fica cheio de medo de formas de pensamentos equivocados sobre nós mesmos e o que as outras pessoas vão pensar. E aí, Jesus é bem incisivo quando ele fala sobre os mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, ou todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que a gente pensa o outro, né? O nosso próximo? A gente só consegue enxergar os efeitos dessa pessoa? Do filho, do marido, os próximos mesmo, assim, os que estão dentro de casa, os que estão no trabalho, os que estão na casa espírita. Como que a gente consegue pensar essas relações? Como que são essas pessoas para a gente? Amarás o teu Deus de todo o coração e todo o teu entendimento. Eu procuro aumentar o meu nível de conhecimento para compreender melhor as relações com Deus. Eu procuro me especializar sobre a doutrina, conhecer mais para poder compreender melhor as relações a qual eu estou envolvido. Eu estou compreendendo realmente esse mandamento? Esse texto está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 39. E aí, quando a gente pensa o próximo olhando no espelho, é uma relação amistosa ou não? É uma relação positiva? É uma relação tranquila? Ou essa imagem deveria ser um conflito bélico? Que a gente já chega na relação todo armado, pensando o que a pessoa vai responder antes dela ter ao menos te dado um bom dia. A gente já começa, não, se eu falar isso, eu vou falar isso e assim. Eu vou deixar bem claro, eu vou fazer isso e assim, para ficar bem tranquilo, o meu posicionamento é esse.
Será que eu estou armado já? Quando eu chego numa relação, eu já estou envolvido de pensamentos levianos e de baixa vibração que torna a nossa relação um tanto quanto mais difícil? É uma questão de pensar. Mas o quê? Como assim? Se nós não nos organizarmos mentalmente, explorando cada recanto de nossa alma, ficaremos presos a estereótipos e equívocos cometidos em outros momentos de nossa existência. É muito comum a gente sofrer de síndrome de Gabriel, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. A gente não se abre à mudança, né? A gente fica pensando que nós somos dessa forma e nós não queremos mudar. Eu sou assim. Mas a vida é evolução e transitoriedade, gente. A gente não pode ficar apegado a essas relações. Portanto, sem um esforço contínuo de análise crítica amparado pelos ensinamentos de Jesus, iremos nos manter estagnados em pseudo-verdades que não estão de acordo com a proposta evolucionista organizada por Deus. Por que tem que ser amparado por Jesus? Pela lei de amor, que foi o que ele veio trazer para que nós pudéssemos compreender, né? Nós precisamos do amor para conviver melhor conosco e uns com os outros. Então tem que estar amparado, porque senão a gente começa a pensar na crítica pela crítica e as coisas não vão funcionar, não vão dar certo. A gente começa a se martirizar e as relações tendem a cair por terra. O que a gente vai pensar agora sobre todas essas relações? Eu estou tendo um comportamento de percepção, de organização mental com amor? Eu estou me perdoando? Eu estou perdoando o meu próximo? Como que anda essa relação? Como eu tenho pensado sobre isso? Ou eu comecei a pensar sobre isso? Porque às vezes isso nem é. A gente está apresentando aqui uma novidade. Muitas pessoas nem levaram isso em consideração na vida ainda. É um primeiro passo. A gente precisa caminhar. E aí a gente cai em um dos problemas mais clássicos do centro espírita, né? A gente deposita todas as responsabilidades da existência passada, né? Ah, porque eu fui bombeiro, fui engenheiro, fui padre, agora eu estou pagando pelas coisas erradas que eu fiz. Isso é um equívoco muito grande, né? A misericórdia de Deus é infinita, se nós estamos aqui, é para aprender, né? Essa relação que a gente estabelece com o karma, ela é muito perniciosa para explicar as nossas inferioridades. Ela não explica a bondade ou o amor de Deus. Então a gente precisa repensar até mesmo essas relações que a gente traz como verdade. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal. O conjunto de viciações do ego, repetido durante várias existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. O que isso quer dizer, gente? É que a gente vem sendo reincidente no mesmo erro várias vezes. E por que a gente não muda? Porque a gente não quer. Nós nos comprazemos com essas dificuldades. Nós gostamos dos nossos defeitos. Ah, não, eu gosto de sentir uma raiva, né? Aquela explosão assim, interna, aquele negócio, aquela sensação, aquele arrepio na espinha. Eu gosto de sentir raiva. Eu gosto de sentir ciúmes, né? Porque ciúme é amor. Quando você para de sentir ciúmes, você não está amando mais a pessoa que está com você, ou seu filho. Então você se compraz nessa dificuldade. Você justifica as inferioridades a partir das suas limitações. Lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, vai ter uma muito categórica, né? Muito direto. Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar mais radical? É o egoísmo. Temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Todos. Qualquer coisa que você for estudar sobre viciação moral, ele vai ter o norte dele, a raiz lá no egoísmo, né? A partícula inicial do ser. E aí, se a gente for pensar, é só a pontinha do iceberg.
Se a gente fosse estudar mesmo, se a gente for pensar a nossa relação de autodescobrimento, de autoconhecimento, de reforma moral, de reforma íntima, a gente vai ver que esse é só um pequeno probleminha que a gente precisa começar a enfrentar a partir de agora. E aí a gente vai entrar diretamente nas exemplificações para ninguém sair daqui com dúvida se já está evoluído demais e não precisava estar aqui ouvindo esse estudo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Nós temos um problema muito sério com a igualdade. Nós não conseguimos olhar para o lado e perceber o nosso semelhante como igual. Isso é uma questão de orgulho. Nós não conseguimos olhar para aquela pessoa que está do nosso lado e pensá-la como um espírito criado por Deus. Nós não conseguimos pensar essas relações com dignidade. Nós precisamos diferenciar. Nós diferenciamos por cor, por classe, por credo. Nós não conseguimos perceber que mesmo que a pessoa não comungue do mesmo ideal, do mesmo pensamento que nós, ela é igual. E aí, para a gente começar a pontuar essas relações morais dificultosas, eu trouxe alguns exemplos simples para a gente começar a pensar. O primeiro deles é a avareza, que é o apego exagerado ao dinheiro e aos objetos materiais. O avaro, ele não é só acumulador de recursos, ele é acumulador de coisas materiais também. Tem alguns programas na televisão fechada, que mostram algumas doenças do século XX. Os acumuladores são um exemplo disso. Eles não se desfazem de nada. Eles só vão mantendo a casa, vai ficando suja, vai ficando entulhada de coisa, e é um processo de adoecimento moral. Os ciúmes é um estado de intranquilidade em decorrência do medo de perder o que tem. O ciúmes ele não é só em relação afetiva, ele também é em relação material. Eu não empresto meu carro para ninguém. Meu carro só quem anda nele sou eu. É uma relação também de ciúme com bens materiais. A preguiça, né? Quem nunca, né? Hoje, a hora que abriu o olho, falou assim: nossa, amanhã é 5h30 da manhã, eu acabei de deitar. Não é possível. Quer dizer, pouca disposição ao trabalho, né? A gente não consegue se organizar. E aí a gente entra num processo de negligência, né? Que é o quê? Eu descuido com as próprias obrigações, as coisas andam lado a lado. E aí a doce vaidade, né? Tem uma das maiores apresentações que eu vi um ator fazer é do Al Pacino naquele filme Advogado do Diabo. E ele fala que a vaidade é o pecado que ele mais gosta, né? Sendo que ele, teoricamente, naquela metáfora, era a personificação do mal, né? Então, se a gente parar para pensar que é o desejo de merecer a aprovação dos outros e de se destacar, nós estamos muito contagiados com essa relação da vaidade, né? De pensar essas relações enquanto grupo, enquanto família, enquanto pessoas no trabalho, né? E a gente precisa compreender que nós estamos nesses processos de adoecimento moral. E aí, uma das primeiras coisas que a gente vê quando a gente começa a estudar o Velho Testamento, uma das questões mais impactantes é a inveja, né? Na relação entre os irmãos, Caim e Abel, a gente observa que a inveja é o desgosto ante a prosperidade e o sucesso de outrem, ou o desejo de possuir ou gozar algum bem que outrem possua ou desfrute. Lembra que quando a gente estava começando a conversar sobre isso, eu disse que não reconhecer o outro como igual? Né? É você se colocar na condição de se sentir possuidor ou detentor do direito que o outro conquistou. Né? Olha só que situação delicada. É a gente pensar
que o cargo, o dinheiro, a condição de evolução espiritual que aquela pessoa adquiriu, ela não é merecedora dela, você que é. Olha que situação complicada, né? Então é um processo que a gente precisa estar sempre repensando. E aí a gente entra em um processo de maledicência ou calúnia, né? Que é o uso inadequado na conversação oral ou escrita com o fim de depreciar ou reduzir a importância de outrem. Todos nós temos a nossa responsabilidade, todos nós temos a nossa importância. Ninguém tem o direito, ou deveria pensar que tem o direito, de ofuscar o outro, né? As pessoas precisam ser o que elas são, né? E a gente precisa compreender essas relações. E aí a gente fica tentando dominar essas considerações. E aí a gente entra na mágoa, né? A mágoa é a ausência do perdão. É uma relação muito complicada. Às vezes as pessoas têm alguma determinada atitude com a gente e a gente não consegue exercer essa relação do perdão. E aí vem a vingança. Porque aí eu desejo virar fora, né? Ele furou o meu olho, eu vou furar o olho dele, né? Olho por olho, dente por dente. Uma relação que tem bem mais que 5.000 anos, está lá no Código de Hammurabi, né? Se você perdeu uma mão, você tem o direito de decepar a mão de quem lhe prejudicou também. Então esse processo a gente está repetindo uma relação que entrou em decadência há mais de 5.000 anos, né? A gente ainda está reproduzindo esse discurso, muitas vezes instintivamente, sem pensar ou refletir sobre ele. E aí, aqui, dando ênfase à culpa neurótica, né? Porque a culpa é um processo de evolução, mas a culpa neurótica paralisa. A emoção destrutiva e estática de autocobrança diante de um erro, sem nada fazer para repará-lo, né? A culpa neurótica. Eu não faço nada, eu só fico pensando no que eu errei, no que eu errei, no que eu errei, no que eu errei, e não consigo fazer mais nada. Então esse processo também é complicado. E aí a gente entra numa conduta de personalismo, né? Que é a conduta daquele que refere a si próprio. Tudo sou eu. Tudo, eu estou sempre na primeira oportunidade, eu tenho, as minhas coisas precisam ser feitas primeiro. Eu não consigo pensar e organizar a ideia enquanto grupo, né? Eu só consigo pensar nas minhas necessidades e nas minhas viciações. E aí a gente entra num processo de quem convive com pessoas extremamente personalistas, que é o melindre, né? E aí a gente desenvolve uma capacidade de se ofender ou se irritar com as mínimas coisas. Porque é como se tivesse uma xícara e a gente fosse enchendo ela. E qualquer coisinha que façam ou falam com a gente faz ela derramar. Mas a gente não consegue perceber que a xícara já estava cheia de problemas. A gente só pensa no ato de derramar, né? A gente só reclama quando a xícara derrama. Mas a gente não pensa que a xícara já estava cheia, seja ela qual líquido for. Mas a gente quer o processo de ficar reclamando. E aí, muito comum em todas as famílias de organizações coletivas, que é a impaciência, né? Que é a pouca capacidade de esperar. Eu não consigo, tudo precisa ser no meu tempo, né? A percepção de que o outro está muito lento, né? Ele não consegue fazer as coisas como precisava ser feito. Essa impaciência, ela não é um problema do outro e do tempo do outro, é um problema nosso, que nós devemos pensar e organizar essas relações enquanto indivíduo. E aí chega na intolerância, que é a pouca capacidade de aceitar ou conviver com os defeitos dos outros, né? Eu me isolo, eu começo um processo de não querer me envolver com ninguém, porque eu não consigo lidar com as relações do outro, eu não consigo entender o tempo do outro, eu não consigo pensar que o outro também tem defeitos assim como eu, então eu me torno uma pessoa intolerante.
Para ilustrar essa relação das pessoas, como elas apresentam várias dificuldades no decorrer das suas existências, eu trouxe essa tirinha do Calvin, que eu acho que ela personifica bem essas relações que muitas vezes ficam veladas no nosso cotidiano, e ele meio que escancara, né? Deixa bem claro que nós temos problemas. Então o pai do Calvin vem ter uma conversa muito franca com ele e fala assim: Calvin, sua mãe e eu decidimos que você vai ganhar uma mesada. Explicando, isso é importante porque vai te ensinar o valor do dinheiro. E aí o Calvin, na sua total espontaneidade, começa a explicar o que vem imediatamente à sua mente, né? Dinheiro, estou rico, eu posso comprar qualquer um, o mundo é meu. Tipo assim, uma relação bem ávara, né? Você vê que a afeição dele muda, ele fica como se fosse um vilão, né? E aí, poder, amigos, prestígio, eu posso comprar tudo, sou livre. E dá uma gargalhada, né? Bem estilo de vilão de histórias animadas mesmo, né? E aí o pai dele simplesmente fala assim: eu desisto de novo, querido. O primeiro índice, né? A gente só pensa na relação da avareza do Calvin, de todas as relações, a gente nunca para pensar na resposta do pai, né? Eu desisto de novo. O primeiro indício de dificuldade, a gente simplesmente, intoleravelmente, fala assim: eu desisto de novo, né? Tipo, não tem jeito. Por mais que a gente se esforce, não tem condição de resolver o problema dele. Ainda bem que Deus não é assim, né? Imagina se ele desistisse da gente. Podemos até pensar, mas dificilmente nós reconhecemos essas más tendências em nós. O homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores. Quando a gente começa a falar um processo dessas dificuldades morais que nós passamos, a gente sempre, o primeiro movimento é o negativismo, né? A gente nega. E depois a gente começa a apresentar essas relações no outro, nas pessoas que estão à nossa volta. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima, né? Você não para pensar sobre você. Você começa a estabelecer essa relação com os outros. Esfalfar é cansar por excesso de trabalho, tá, gente? É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos, a fim de não sofrerem do engano. A fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estados de sofrimento. Quer dizer, nós buscamos essas relações de sofrimento, né? Depois a gente chega nas fluidoterapias e falamos que nós não sabemos a real origem dessas dificuldades que nós estamos passando. Por quê? Porque nós só buscamos metas exteriores. Nós só nos colocamos à disposição das relações do exterior. Nós nunca paramos para observar e pensar nós mesmos. Essa parte do texto está no livro O Homem Integral, tá, gente? Psicografia do Divaldo, pelo Espírito de Joana de Ângeles. E a gente desespera, né? Quando a gente se percebe nessa condição, nessa relação, bate um desesperinho, né? Pô, mas eu sou responsável por todas as coisas ruins que me acontecem? Sim. E aí, o que eu vou fazer? Sempre tem uma luz no fim do túnel, né, gente? Sempre tem misericórdia divina para todos nós. Como que nós vamos estabelecer essa relação de confiança? Como que eu vou proceder, né? A partir de tudo isso. E aí, a gente pensar numa relação natural. Qual é a relação mais natural para a gente do que o parto, né? O parto produz dor e recompensa com o bem-estar, ensejando vida, né? Todo mundo, em sã consciência, sem nenhum tipo de problema, olha para um bebê e se sente feliz, né? A filha de um grande amigo nasceu tem pouco tempo, e todas as oportunidades que eu tenho de ficar com ela, de brincar com ela, eu me sinto muito feliz. Me traz um bem-estar.
Como que a gente lida com essas relações, né? Como que a gente consegue perceber essas pequenas coisas, esses pequenos milagres que nos trazem bem-estar? Muitas vezes, aquela nuvenzinha negra está em volta da gente, a gente não consegue observar nem essas pequenas coisas positivas que Deus nos oferece todo o tempo. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Quer dizer, vai doer, mas vai fazer bem. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui um passo inicial. A primeira coisa que a gente faz é falar que está difícil demais, né? Nossa, esse negócio de reforma íntima, isso é difícil demais, a gente tem que ficar confrontando uma série de relações e é muito difícil. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém chegou aqui falando que, não, isso é moleza. Melzinho na chupeta, não, é um processo. Ele vai ter altos e baixos, né? Uma roda gigante, vibratória, né? Agora a vibração vai estar alta, outras horas as vibrações estarão baixas. Mas quando se envolve com o processo e se passa por ele, as coisas começam a funcionar. E o bem-estar de se libertar de mazelas é muito gratificante, né? O homem integral também, tá, gente? E aí, como que se estabelece essa relação de autodescobrimento e reforma íntima? A aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. A gente está aqui para isso. O propósito da nossa existência é evoluir. Como que a gente está pensando nessas relações? O discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e as aquisições ético-morais aparecem, como se fosse o medrado espontâneo da essência divina de que é constituído o espírito. Todavia, o aprimoramento e a profundidade desses valores dependem do empenho, do interesse, das realizações de cada um. Como o Sérgio falou lá no começo da prece, né? Que vai conectando todas essas relações que a gente estabelece hoje. A mudança depende da gente. Se nós nos propusermos a mudar, nós vamos conseguir. O problema dessas relações é que a gente quer mudar e nós queremos nos tornar espíritos perfeitos em um passe de mágica. Pulando o processo, né? A gente tem uma brincadeira aqui, que é, como é que você está ouvindo e tal? O que você deseja? Pô, eu desejo evoluir sem méritos, né? Tipo assim, é só eu evoluir, né? Eu não preciso me esforçar, não preciso de nada. É só eu me encontrar em uma condição de espírito de luz. E muitas vezes a gente confunde essas relações. Começamos a querer tomar atitudes de responsabilidade, de resposta a partir desses ensinamentos, mas nós não damos conta deles. O que é extremamente perigoso, porque nós estamos projetando a nossa relação de evolução muito distante da nossa condição atual. Nós estamos criando também uma ilusão do outro lado, né? Do outro 880, né? A vara do 880. Ou nós nos consideramos extremamente maus, malévolos, ruins e sem salvação, ou então a gente começa um processo de reforma moral e já acha que nós somos santos, né? E não é assim, é um processo. Demanda tempo, realizações, percepções. Nós precisamos nos organizar. Esse está no ser consciente, tá, gente? Estou no processo de volta do João. E aí a gente entra nessa relação do real e do imaginário. Que é muito fácil de ser confundido. A gente geralmente, quem tem o hábito, eu não tenho, mas a maior parte das pessoas da cultura tradicional tem, assistir novela. Muitas vezes nós adoramos ou odiamos um ator pelo papel que ele faz e confundimos essa pessoa com o personagem. E aí a gente estabelece aquilo como uma verdade, mas é só arte. A gente confunde o médium com o mentor. São coisas totalmente diferentes, né? E a gente não consegue estabelecer essa diferenciação.
porque nós queremos acreditar nessas relações. Nos conforta, nos faz sentir bem. Se não sabemos de fato quem somos, combatemos e criticamos situações e personagens fictícias. Escolhemos acontecimentos e criaturas substitutas, ligadas ou não na matéria densa, para reprovar e julgar inadvertidamente. Chamando atenção para o nosso hábito de responsabilizar terceiros, né? Quando não estão na matéria do nosso lado, tem que culpar, eu culpo o obsessor, né? Antes era o diabo, agora é o obsessor. A gente muda a terminologia, mas a lógica de dispersar a culpa é a mesma. Nossas emoções desconhecidas ou não admitidas podem fugir do nosso controle, de modo imperceptível, e ser lançadas sobre indivíduos inocentes ou ligadas a falsos argumentos, né? Isso aqui é imensidão dos sentidos, tá, gente? Francisco, Espírito Santo pelo Espírito Ramete. E aí, a literatura ocidental nos traz um exemplo muito claro disso. Acredito que todo mundo já ouviu falar ou já teve a oportunidade de ler Don Quixote. O Quixote era o fidalgo, né? Fidalgo é da expressão filho de algo, né? É da nobreza portuguesa. E ele andava combatendo moinhos de vento, pensando ser gigantes. Uma própria relação do que a gente transforma as nossas relações. A gente pega os nossos problemas, que são nossos, e nós transformamos eles em gigantes, né? Nós deixamos como se não fossem resolvíveis, como se nossas dificuldades fossem as maiores possíveis, né? Entre uma e outra taberna, bebendo e chamando a responsabilidade o nosso auxiliar, né? O Sancho Panza, né? Que era o cara que estava sempre andando junto com o Don Quixote. Então a gente pode pensar o quanto de nós estamos pensando nessas relações viajandonas, né? Quanto que nós estamos produzindo relações dificultosas a partir de coisas simples, porque é mais prazeroso, chama mais atenção das outras pessoas se os meus problemas forem os maiores do mundo, né? Essa iniciativa de chamar a atenção. Em geral, conhecer a si mesmo significa reconhecer e aceitar que é em nós os dois lados de todas as coisas. A gente só quer ser luz, né? A gente nega as trevas de maneira contundente. Mas a nossa constituição é essa. Hoje, enquanto encarnados, nós temos dois lados. E muitas vezes a gente nega. Gastamos muita energia no processo de dissimular e esconder de nós mesmos e dos outros nossos sentimentos e emoções. Você está bem? Ótimo. Imediatamente, né? Algumas pessoas nem conseguem dissimular. Você está bem? A semana foi difícil, está pesado, não estou dando conta não. Está complicado. Então, senta aqui, vamos conversar, ver o que dá para fazer, o que pode ser auxiliado, o que está dentro da nossa condição, até para ajudar a pensar sobre os problemas, né? Não, você não pode me ajudar, não. Mas por que eu não posso te ajudar? Não, eu preciso de 50 mil reais para resolver os problemas. Você não pode me ajudar. E aí? Quando você gastar 50 mil reais, vai ser quanto do próximo problema? 100? Será que o problema é mesmo dinheiro? Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine a sua própria conduta e então terá o que se gloriar por si só, e não com referência ao outro. E aí, às vezes a gente fica pensando num processo de mais ou menos compreensão, e essa percepção foi de Paulo, quando ele estava escrevendo sua carta a Gálatas, lá no Novo Testamento.
ele já estava falando sobre a relação da ilusão do eu, né? Lá, um pouquinho depois que Jesus voltou para o plano espiritual, Paulo já estava discutindo sobre essas relações da ilusão do eu e do ego. E aí, a gente pensa que reformar-se é necessário, né? Mas como proceder, né? Como que eu vou fazer isso, né? A reforma íntima é um trabalho processual. O que significa isso, gente? Trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Quer dizer, nada está ali no definitivo, eu nasci assim e vou morrer assim. Tudo é transitório. Você pode mudar tudo se você quiser. Se você quiser. A proposta de reforma íntima precisa necessariamente ir além da superficialidade da matéria. Se nós pensarmos essa relação apenas como uma questão cotidiana, de ter um melhor convívio com as pessoas que estão à nossa volta, ok, muito bom, você vai deixar de ser uma pessoa de difícil convivência. Mas se a gente for aprofundar um pouco mais, devemos, portanto, adentrar nossa casa mental e buscar os motivos reais que nos levam a tomar determinadas atitudes de maneira rotineira. Porque eu sempre faço isso, né? Porque eu sempre risco o fósforo, ele pega fogo, eu tiro outro da caixinha, risco novamente, pensando que uma hora ele não vai acender. Desvendar por que fazemos as mesmas coisas, gostaríamos de obter resultados diferentes, né? Se eu mando o cachorro deitar no adestramento, ele não vai rolar, né? Se eu faço a mesma coisa pensando em mudanças, não vai acontecer. Ação e reações são leis universais. Não está dentro do seu controle. Depois que você agiu, a reação irá acontecer, inevitavelmente. Não tem como. Ele é universal. E aí a gente pergunta o que você anda plantando, né? Essa é uma questão importante. A questão é o que de fato estamos buscando com nossas ações. Você não precisa falar para ninguém qual é o seu plano, mas você precisa ser bem claro com você mesmo o que você está fazendo. Porque ninguém engana ninguém. Você só pode enganar você mesmo. E aí a gente precisa quebrar aquele reflexo antigo, né? Produzindo novas reações. Como que a gente vai fazer isso? Buscando ensinamentos valorosos. O Espiritismo é um inesgotável manancial no alcance desse objetivo. Seu conteúdo moral é autêntico celeiro de rotas para quantos desejam assumir o compromisso de sua transformação. A prática especial é meta fundamental dos ensinos dos bons espíritos. São a melhora da humanidade, a formação do homem de bem. O Espiritismo, em verdade, está nos elos que criamos uns com os outros e que passam a fazer parte da personalidade nova que estamos esculpindo com o buril da educação. Algumas percepções para nos ajudar em nossa reforma. Primeira coisa, gente, postura de aprendiz, muito importante. Jamais perder o vistoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar, né?
Não adianta pensar que a nossa condição de aprendizagem ela é única. Nós não temos nada novo para aprender. Observação de si mesmo. É um estudo atento de nosso mundo subjetivo. Conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. Algumas coisas nós precisamos deixar de fazer. Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros, né? Nós vamos começar a cobrar muito da gente mesmo dos outros, além da nossa condição evolutiva presente. O auto-perdão. A aceitação para ser plena precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação moral. A gente precisa se auto-perdoar e compreender que alguns erros acontecem durante o processo do percurso. Ninguém vai sair daqui sem nenhuma reunião, mas que as coisas precisam ter um recomeço, uma repercepção de todas as coisas. Vigilância, já recomendava Jesus. É a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito de higiene dos pensamentos, da meditação e no conhecimento de si. Oração é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. E aí, gente? Depois de todo esse processo, de toda essa discussão, de toda essa conversa, o que a gente vai estabelecer como ciclo de pensamento, né? De organização e de repensar as nossas relações? Estou na dúvida, né? Eu sou um bonequinho ali com interrogação vermelha. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso me autoconhecer. E aí, esse processo de autoconhecimento ele vai me levar em uma segunda etapa, que é a reforma íntima, né? Comecei a fazer uma reflexão, percebi que tem alguns erros que precisam ser solucionados, e eu vou entrar em um processo de reforma moral, reforma íntima. Beleza. E aí, a gente vai perceber que a gente não era tão perfeito assim quando a gente imaginava que era, que existiam erros, e a gente vai se perdoar. Vamos começar o processo. Pô, vacilei e eu preciso continuar daqui em diante. E aí, progredir. Subir um degrauzinho lá na minha evolução. Evolução relativa, né? Ela não é absoluta ainda. Ela é relativa. Conseguir subir um degrauzinho na minha escadinha lá para ascensão. E aí, eu me pego novamente me autodescobrindo. Eu evoluí, mas não evoluí tudo que eu precisava. Eu precisava evoluir mais. Então eu preciso repensar sobre mim mesmo novamente. Então eu vou reconhecer outras inferioridades. Tipo, na primeira reforma, tinha passado parte de algumas coisas, né? Lá, o poeirinho debaixo do tapete lá, eu pulei o cômodo. Então eu entrei ali e percebi que tinha uma sujeirinha para limpar. Vou limpar ela. O que acontece? Vou começar um processo de educação espiritual, né? Começar a estudar, buscar leituras edificantes, começar a me organizar moralmente, mentalmente, e aí eu vou produzir outro resultado. Eu vou compreender que eu preciso trabalhar no bem como uma perspectiva de continuismo dessa reforma, né? Eu vou ocupar minha mente auxiliando os outros, em vez de ficar pensando bobagem. Então eu cheguei em uma etapa de me dedicar mais aos estudos. E aí eu dei mais um passinho no meu degrau de evolução. E o que acontece? A gente entra no mesmo processo. Então a gente vai estar sempre buscando
por processo de reforma, de melhoramento, buscando sempre a evolução de nós mesmos. Beleza? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu desejo que todos vocês consigam os objetivos que aqui vieram, buscar solução das dores morais, físicas e mentais. Beleza? Um bom dia a todos.